Então, aí está o texto, né? Você pode conferir na sua confissão. Hoje vamos falar aí um pouco sobre a constituição da igreja e principalmente falando sobre oficiais, né? Líderes da igreja. Então, já falamos nesse capítulo sobre o caráter da igreja, quem compõe a igreja, feita por salvos, né? Estabelecemos aí diferenças entre o nosso governo de eclesiologia para o governo dos presbiterianos, pedobatistas. E por que isso é feito? Justamente porque a nossa confissão ela foi extraída, né, dessas outras confissões, porém com algumas diferenças teológicas. Então nós precisamos distinguir o nosso governo para o governo pedobatista, tá? Então o 8º parágrafo agora vai falar sobre essa liderança, que em partes também tem algumas diferenças, tá? Então o que diz? Uma igreja local, reunida e completamente organizada, de acordo com a mente de Cristo, tá? Então ele ainda destaca, nossa confissão sempre vai destacar, essa questão de quem é o cabeça, né? Quem tem governado a sua igreja. Consiste em oficiais e membros, e oficiais designados por Cristo a serem escolhidos e consagrados pela igreja, assim chamada e congregada. São os anciãos ou bispos e os diáconos, para a peculiar administração das ordenanças e execução de poder ou dever, que ele confiou a eles, ou para que os chamou, o que deve ser continuado até o fim do mundo. Então veja, Cristo, cabeça, ele designou, conforme a sua autoridade, conforme a sua palavra, ele designou, oficiais e membros. Então, igreja ela não é apenas de membros. Igreja não é apenas constituída de oficiais, mas ela é constituída de oficiais e membros, tá? E esses oficiais designados por Cristo, eles são escolhidos e consagrados pela igreja. Então passa por esse crivo da igreja e é o que veremos aqui hoje, tá? Mas percebam que a confissão de fé fala só sobre 2 ofícios. Vai falar somente sobre bispos, tá? Ou anciãos, ou presbíteros, e os diáconos, tá? Então apenas esses aqui serão elencados biblicamente. Os oficiais. Então, apenas aqui é um resumo, né, deste parágrafo e com mais detalhes para o nosso entendimento. Uma igreja local ou particular, organizada de acordo com a mente de Cristo, consiste de oficiais e membros. Filipenses 1:1, veremos esse texto. Não há igreja se ela consiste apenas de membros ou se ela consiste apenas de oficiais. É sempre a combinação desses dois, porque Cristo falou o que pensava sobre essa questão. Os oficiais da igreja são escolhidos e separados pela igreja, tá? Nenhuma autoridade fora da igreja local determina quem serão seus oficiais. E isso aqui é colocado justamente por causa dos sínodos e do sistema de levantamento de novos líderes do sistema presbiteriano, tá? E também episcopais. Não somente presbiteriano, mas também todo o sistema episcopal, ele vem desse sínodo, digamos, vem de fora a decisão. Quem governa a igreja, você pode ver isso, por exemplo, nas Assembleias de Deus, né? Eles trocam os pastores e colocam pastores que às vezes a igreja nem o nomeou para isso. Então é meio que imposto essa questão, tá? No sistema congregacional batista, nós elegemos e nós escolhemos os nossos líderes. O próprio povo escolhe, através da oração e do jejum, quem deve liderá-los no Senhor, tá? Os oficiais são escolhidos para as administrações das ordenanças, que são o batismo e a ceia do Senhor. Eles também são chamados à execução do poder e do dever
que Cristo lhes confiou. Esses oficiais são os bispos, ou presbíteros e diáconos. A igreja conhece apenas os dois ofícios, presbíteros e diáconos. Todos os outros ofícios, exceto os presbíteros e diáconos, são antibíblicos, tá? E não vêm de Jesus Cristo, o cabeça da igreja. Pastor sênior, pastor auxiliar, é bíblico. Pastor emérito, pastor fundador, pastor, o que mais que tem? Itinerante. Existe? Biblicamente falando? Não. Só existe dois ofícios na Bíblia, né? Bispos ou presbíteros, e eu mostrarei para os irmãos que esses dois termos são equivalentes, tá? Que é os pastores e os diáconos. Só existem esses dois ofícios numa igreja, tá? Então, quando tiver aqui outros pastores, eu não vou ter um cargo acima do outro pastor. Eu serei presbítero igual a ele. Serão dois presbíteros, tá? Como veremos mais para frente. Até aqui. Pegou aí a ideia do parágrafo? Tá? Ele passa essa constituição da igreja. A igreja é constituída por membros e por oficiais. Por favor, Gessé, dá um toque lá. Pede por gentileza, né? Porque ele está dentro da casa dele. Textos. Olha só. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, juntamente com os bispos e diáconos. Aí você pergunta, né? Você que às vezes faz diferença entre bispo e presbítero, por que Paulo não cita os presbíteros? Será que lá em Filipe, né? Na igreja em Filipe, não tinha esse cargo de presbíteros? Por que Paulo só fala bispos e diáconos, né? E ainda assim, 1 Timóteo 3, 1 e 8, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. E ele continua dando as características para aqueles que desejam ser bispo. Governar bem o seu lar, não ser dado ao vinho, ser sóbrio, correto? Todas aquelas qualificações. No verso 8, ele entra nos diáconos, tá? Os diáconos igualmente devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. E aí ele começa a dar as especificações, qualificações para diácono. Então Paulo trabalha com esses dois grupos apenas. Em Tito ele vai falar presbíteros. Mas o termo é equivalente? Não é? Veremos isso. Então, o desígnio dos oficiais. Os oficiais são ordenados primeiramente por Deus. Não é algo que nasce na minha vontade. Não é algo que nasce na minha querência. É um chamamento, é um desígnio do próprio Deus. E como que eu sei que isso não vem da minha própria vontade? Quando, pelo seu serviço, pela sua entrega à igreja, pelo seu amor aos irmãos, isso será destacado, visto, aparente nos próprios irmãos. Eles recomendarão você. A igreja recomendará. E não será forçado. Tá bom? No entendimento batista... perdão. Estou lá no início, já estou indo para o final. Os oficiais, então, são ordenados por Deus. A quê? A manter a ordem na congregação e a cuidar para que a adoração adequada a Deus seja seguida conforme prescrito em sua palavra e nas ordenanças administradas. Então, por que Deus instituiu essa liderança? Para que eles estejam atentos em manter a ordem na congregação e a cuidar para que a adoração seja conforme as Escrituras. Então, todo o sistema litúrgico, a administração das ordenanças, sacramentos, tudo passa por essa liderança. Eles são chamados para isso. Para manter o direcionamento, supervisionar
a congregação. Deus os chamou para isso, tá? Sendo estudiosos da palavra, sendo entendedores das Escrituras e direcionando o rebanho de Deus. Tá bom? No entendimento batista, bíblico, a igreja local é autônoma. Isso que nós precisamos entender. Ela está por conta própria e não presta contas a nenhum corpo, organização terrena. Não há autoridade superior acima dela, além do seu Senhor. Uma assembleia local não precisa responder a um sínodo. Então nós não respondemos, irmãos, a nenhum sínodo, a nenhuma outra igreja mãe. Nós não temos isso. O sistema congregacional é independente, tá? Nós elegemos nossos líderes. Nós aqui vemos as qualificações à luz da Bíblia, se é apto, se não é. Por isso que a igreja, nesse sistema congregacional, ela tem que se empenhar no estudo. Ela tem que estar atenta. Não pode ser leigo, tá? Então uma assembleia local não precisa responder a um sínodo, por exemplo. E disse que os oficiais são aqueles que são as pessoas apropriadas que podem administrar a ordenança da ceia e do batismo do Senhor. Então veja, Deus designou esses oficiais para que eles administrem na igreja as ordenanças. Porque se ele é responsável pela organização da adoração, eu penso em tudo que envolve adoração. E nós temos um capítulo na confissão que fala exatamente sobre culto religioso, né? A adoração e também os sacramentos. Quem é responsável por isso? É esses líderes. Então, eles são aqueles que são reconhecidos na igreja e pela igreja. Na igreja, estão na igreja, são reconhecidos na igreja e pela igreja, como oficiais. Muitas vezes os anciãos assumem essas tarefas sobre si mesmos, mas não acredito que os membros não possam participar da administração. Embora seja mais sábio deixar que os líderes, que são assim chamados, administrem os sacramentos e que ocasionalmente escolham alguns membros para ajudá-los na administração, tá? Vamos supor que eu morra e eu sou o único pastor por enquanto aqui nesta igreja. Os irmãos vão ficar sem ceiar? Não, os irmãos se reúnam e elejam aí um irmão para que administre os sacramentos, para que a igreja continue a caminhar, tá? Mas é a igreja que define isso, e não outra pessoa, não outro órgão, não outra instituição, é a própria igreja, tá? Então apenas 2 ofícios existem. O ponto desse parágrafo é que Cristo nomeou apenas 2 ofícios contínuos. É até que a igreja saia deste mundo. Na igreja local, pastores e diáconos. Muito mais poderia ser dito, mas as principais provas para isso são as seguintes. Em primeiro lugar, apenas esses 2 ofícios são mencionados nas passagens clássicas do Novo Testamento, sobre os ofícios contínuos da igreja local. Vemos Filipenses 1 e vemos também 1 Timóteo 3, que fala sobre os 2. A implicação para isso é que não existiam outros ofícios. Em segundo lugar, os ofícios de presbítero ou ministro, supervisor ou bispo e pastor são o mesmo. São equivalentes. Atos 20, Tito 1, 1 Pedro, todos esses textos aqui vão trabalhar com esses termos em equivalência, né? Sendo a mesma coisa, tendo praticamente a mesma função. Hoje em dia é comum fazer uma distinção entre pastores e presbíteros. Não, tem os pastores, tem os presbíteros. Mas biblicamente falando, qual é a função de um pastor e qual é a função de um presbítero? Os 2 pregam? Os 2 ensinam? Os 2 têm que governar bem o lar? Né? As qualificações são as mesmas. Então, em Atos 20, 17, 28, 1 Pedro, né, como dito, os presbíteros são ordenados a pastorear ou guiar a igreja, ou o rebanho. Né? Em 1 Timóteo 3,2 é exigido
que todos os presbíteros sejam capazes de ensinar. Os pastores mestres de Efésios 4:11 são simplesmente presbíteros. Tá? E isso nos traz a ideia, segundo alguns textos bíblicos, que eu mostrarei a partir para os irmãos, que olhando para as Escrituras e as igrejas do Novo Testamento, elas tinham uma pluralidade de líderes. Tá? E isso é algo que eu já começo a dizer para os irmãos, que temos que começar a amadurecer a ideia. Tá? A igreja de Francisco Morato, se eu não me engano, ela fez 4 anos ou 5 anos. Mas somente ano passado que foi nomear mais um pastor. Né? Por quê? É um processo que se demora. É um processo que depende de Deus. Porque o chamamento é dele, é ele que levanta esses líderes. Então pode ser que nós demoremos um pouco mais. Tá? Mas é algo que já devemos começar a orar. Orar por outros líderes, outros pastores, tá? Para a igreja do Senhor. O ensino bíblico não deve ser minado sutilmente por terminologias como pastor sênior ou pastor assistente. Já viram esses termos sendo utilizados por aí? A norma é uma pluralidade de pastores em cada igreja local. Essa é a implicação clara tanto da Bíblia como da confissão. Não existe nenhum exemplo de uma igreja do Novo Testamento com apenas um pastor. Tá? Sempre é mencionado uma pluralidade de pastores ou presbíteros. E aqui eu forneço muitos textos aí para os irmãos consultarem. Mas eu coloquei aqui pelo menos 3, tá? Atos 14, 23. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros. Veja que está tudo no plural, né? Mais de um. Ou seja, Paulo fundava a igreja, plantava a igreja, e ele não colocava sob os cuidados de um só pastor. Ele colocava mais líderes, tá? É que nós temos que observar por que a nossa só tem um pastor. Não é porque eu quero que seja assim não, irmãos. Queria que tivesse outros pastores aqui também. Mas ainda não temos isso a pronto modo, né? Temos irmãos que estão acabando o seminário, então tudo deve ser feito com calma. Tudo deve ser feito no tempo correto. Tá? E principalmente os irmãos estarem analisando isso. Principalmente os irmãos. Mas nós temos critérios. Não é qualquer um que vai chegar aqui e vai ser pastor. Tem que estudar. Tem que fazer um seminário. A igreja tem seminário. Tá? Tem que ter uma capacitação. Tem que ter um bom testemunho. Tá? Tem que ter a família sobre os seus cuidados. Entendeu? Então, por exemplo, um camarada em julgo desigual seria colocado como pastor aqui? Impossível, tá? Não tem como isso. Então tudo isso deve ser analisado à luz da palavra, à luz das Escrituras. Mas veja que essa era uma prática lá de Paulo e Barnabé, fundando a igreja e colocando uma pluralidade de líderes. Atos 20, 17. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Então em Éfeso tinha também uma pluralidade de líderes. Timóteo serviu em Éfeso, foi pastor nessa igreja. E depois de 70, depois de Cristo, foi destruído Jerusalém. João migrou para a igreja de Timóteo. E lá eles ficaram. Então, assim, pense, um apóstolo junto lá com Timóteo, né? Em Éfeso. Tiago 5,14. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros. Perceba o artigo definido, né? Também no plural, os presbíteros. Então, mais de um pastor, tá? E é interessante que a igreja tenha esses líderes e vejam se eles andam juntos, tá? Porque já pensou uma pluralidade de líderes que não estão em comunhão, que têm um pensamento talvez diferente do outro no que tange a doutrina? Já pensou? Aí um vai querer levar a igreja para um lado, e os irmãos, biblicamente, devem submissão a esse pastor também, e o outro leva para o outro. Logo, a igreja vai estar dividida. Então, tudo isso que nós chamamos de sistema governacional batista, exige muita maturidade dos irmãos. Tá? E claro,
passa pelo crivo do próprio pastor que já está na função? Outro pastor? Com certeza. Então eu nunca indicaria uma pessoa aqui que não tem andado em comunhão comigo, não tem estado próximo de mim. Porque eu sei que isso depois, pelo labor e pela dificuldade do próprio ministério, pode prejudicar ainda mais. Então é para serem amigos, é para estarem juntos, como irmãos realmente, pelo bem da causa de Cristo e não por ego, não por egoísmo, não para seu benefício, é servir. Então, amados, veja como os homens na igreja servem a Deus. Porque a maneira como ele serve demonstra como ele será possivelmente um pastor. Tá? O camarada chega atrasado, tem problema com o horário. Dá para ser pastor? Como é que ele vai ser? Né? O camarada que tem dificuldade de pegar uma vassoura e varrer. Como é que ele vai ser um pastor? Então ele tem que ser apto em todas essas áreas. Tem que servir bem a igreja. Tem que se doar pela igreja. Aí ele é apto. Se sujeitar. Aí você vê, com todas as vezes que eu exortei esse candidato ao pastoreio, ele me ouviu? Ele se submeteu? Ou ele foi uma pessoa prepotente e arrogante? Se ele é assim, imagina ele com a autoridade. Como é que ele vai ser? O camarada nos cultos de oração não confessa o pecado. Então aí vai ser um pastor como? Que não vai transmitir fraqueza? Que vai passar essa perfeição? Existe perfeição em um pecador? Existe perfeição em Cristo. Estão entendendo? Então isso são sinais que os irmãos têm que estar atentos. São sinais que os irmãos têm que estar pescando cada vez mais, analisando. E aí vem uma questão. Não sei se já veio na sua mente aí, se você está atento, tá? Tem uns que estão lutando contra o sono, que eu já estou vendo aí, tá? Se existe pluralidade de líderes, mais de um pastor, a igreja então tem que sustentar todos eles? Então vamos ver isso. Todos os presbíteros deveriam ser pregadores da palavra e, portanto, apoiados pela igreja. Embora o sustento dos pastores seja algo bíblico, isso é bíblico, é difícil ver como ela pode ser consistente com o ensino claro dos parágrafos 8 e 9, de que, como norma, cada igreja deveria ter uma pluralidade de pastores. Pense, tenho 4 pastores na igreja. Como que eu vou sustentar esses 4 pastores? Né? Será que a confissão está ensinando que cada igreja normalmente deve ter uma pluralidade de presbíteros e que deve apoiar cada um deles? Isso parece improvável. Por quê? Vamos lá. A interpretação que parece fazer mais justiça à linguagem reconhecidamente ambígua da confissão enfatiza, aí você pode já colocar sua confissão aí no parágrafo 10, tá? Lá no parágrafo 10. Ela enfatiza a frase qualificativa no parágrafo 10, de acordo com a sua capacidade. Então a igreja, biblicamente, deve buscar isso, sustentar todos os seus pastores? Sim. Mas a nossa confissão vai dizer, e vai citar Timóteo 5, 17 e 18, que é de acordo com a sua capacidade. Tá? Inclusive, existe plantações de igreja, como aconteceu aqui, que o pastor não tem como receber nada. E por um longo período, por anos. E ele tem que continuar servindo. Sem ganhar R$1. Então, amados, depende da capacidade da igreja. Depende da condição da igreja. Tá? Nas provas bíblicas originais, usadas na confissão, vai ser citado aqui 1 Timóteo 5, 17 a 18. E é citado nesse ponto. Talvez a confissão esteja afirmando que, idealmente, todos os presbíteros devem ser apoiados, sustentados. Mas essa frase pode adicionar esse pensamento. Isso deve acontecer segundo as prioridades do apoio pastoral declaradas na Bíblia. Então, o ideal seria que todos os pastores fossem apoiados, mas isso deve ser feito de acordo com a capacidade da igreja. O próprio Paulo, ele se absteve desse sustento, tá?
Então nós vemos nas Escrituras que não é algo ideal que seja, tá? Mas é algo que pode ser conversado. É algo que o próprio pastor pode se abster. Existem pastores bivocacionados, que têm uma renda extra e pastoreia a igreja ao mesmo tempo. Pode acontecer isso? Pode. É o ideal? Não. Entenderam? Então é isso que nós temos que ter em mente, tá? Eu coloquei o texto aqui de 1 Timóteo. Olha lá. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não amordace o boi enquanto está debulhando cereal. E o trabalhador merece o seu salário, tá? Então isso é uma prova bíblica de que o trabalhador, ele pode ser apoiado, ele pode, realmente deve ser sustentado pela igreja. Só que existe, né, condições e casos extraordinários. Né? Quanto tempo eu fiquei sem salário aqui, por exemplo? Né? Sem ajuda, sem nada. Muito tempo. Tá? Então, isso depende da situação da igreja. Tá? Uma igreja aí que tem 15 membros, né? Membros humildes, as entradas são baixas. Como é que eu vou sustentar 4 pastores? Então, tudo isso que a igreja tem que pensar, né? Pô, vamos eleger mais um pastor? A igreja vai ter condições para poder sustentar esse pastor? Né? Como é que vai ser isso? Todas essas questões têm que ser colocadas em pauta. Por enquanto ele vai abrir mão desse salário, ele quer servir. Então há um consentimento entre esse presbítero ou pastor? Sim, tem consentimento. Então ok, então vamos seguir, tá? Anciãos e presbíteros. Então vamos aqui falar um pouco sobre esse ofício. Pode falar, Fábio. Por exemplo, uma igreja como a nossa, que ela não é tão grande, né? Tem poucos membros. Tem necessidade de ter mais pastores, no caso, ou isso também varia de acordo com a própria necessidade da igreja, mas conforme a igreja vai crescendo, aí outros pastores vão surgindo, né? É assim, ou a necessidade mesmo na igreja pequena tem que ter mais pastores? Olhando para os documentos neotestamentários, é o ideal, tá? Mas a igreja pode ser levada por um pastor apenas. Tem diversas igrejas que são assim, né? Mas, claro, a demanda aumenta conforme vai chegando mais pessoas também. Então, o ideal é que tenha também diáconos. Isso é algo que nós já deveríamos pensar desde já. Né? Quem são os homens aqui, dentro dos critérios bíblicos, que podem assumir essa função? Diáconos da igreja. Né? Então, não necessariamente é obrigatório, Fábio, né? Mas vai muito da necessidade do crescimento da própria igreja. Mas o ideal é que tenha os dois ofícios na igreja. Tenha o diácono e tenha o presbítero, tá? Porque isso é o que caracteriza realmente a igreja. Claro que em casos extraordinários, como uma igreja em crescimento, né, fundada há pouco tempo, talvez demore para aparecer homens aptos para isso. Mas Cristo envia. E nós já temos homens aqui. Agora cabe à igreja analisar e ver quem pode assumir a função de diácono, que veremos mais para frente. Tá? Pode falar, Laura. Já respondeu? Então tá bom. Então vamos lá. Os presbíteros são os líderes dentro da igreja. As igrejas do Novo Testamento devem ser lideradas por presbíteros. As palavras presbítero, pastor, supervisor, presbítero e bispo são todas intercambiáveis e se referem ao mesmo ofício da igreja. O Dr. Waldron escreve: o ofício de presbítero, né, ou presbítero superintendente, né, supervisor, ou bispo, ou pastor, são um e o mesmo. Aí ele coloca todos esses fundamentos bíblicos aqui. Neste ponto, é útil citar A. H. Strong sobre a intercambiabilidade dessas palavras. Cita ele o seguinte, que as denominações bispo, presbítero e pastor designam o mesmo ofício e ordem de pessoas. Tá? Podem ser mostradas em Atos 20 e 28, onde, se você fizer uma breve leitura, vamos abrir aí, irmãos? Atos 20 e 28.
É bom você até circular aí, né, na sua Bíblia. Atos 20 e 28. Diz o seguinte aqui: tenham cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Na King James já está aqui, ó, supervisores. Na sua está como? Bispos. Oi? A palavra grega aqui é episcopos, tá? Então você já pode colocar aí. O que significa? Supervisor. Que traz a ideia o quê? Supervisiona o quê? O texto diz, o rebanho. Né? Colocou vocês como supervisores do rebanho. Então, é como se fosse o pastoreio. Né? No mesmo capítulo, verso 17, volta um pouquinho aí, no mesmo capítulo, verso 17. Vai dizer o seguinte: e de Mileto ele enviou alguém para Éfeso e chamou os anciãos, na King James. Né? Ó, o do Felipe já está presbíteros. Estão vendo como são termos intercambiáveis? Mas da onde que vem esse termo? Olha lá, presbúteros no grego, tá? Significa o quê? Líder, ancião. Então são termos intercambiáveis, como está sendo dito aqui. Nos textos de Filipenses 1:1, 1 Timóteo 3:1 e também no 8, Tito 1:5, 7 e 1 Pedro 5, verso 1 e 2, você vai encontrar a mesma palavra, presbúteros, que designa o quê? O presbítero ou o ancião da igreja. Tá? O líder, o pastor, são termos equivalentes. Tá? Portanto, entendemos que todos esses títulos designam a mesma função e cargo e, portanto, são intercambiáveis. Então não tem pastor emérito, não tem pastor fundador, não tem pastor presidente, não tem pastor auxiliar, né? Não existe isso. Ou ele é presbítero, ou ele é diácono. Ponto final. Se o Felipe, por exemplo, for nomeado pela igreja como pastor, ele vai ser igualzinho a mim. As mesmas atribuições bíblicas ele terá também. A única coisa que deverá ser conversada é: vai remunerar ele ou não vai? Entende? Então é assim que vai ser tocado a vida na igreja. Funções dos presbíteros. Então o que eles fazem? Um presbítero deve ser aquele que é capaz de ensinar. Então essa é a primeira coisa. O presbítero é aquele que é capaz de ensinar. E como ele é capaz de ensinar? Tem que manusear bem a Bíblia. Tem que ser alguém que tenha apreço pelas escrituras e pelos estudos. Não pode ser um camarada preguiçoso. Preguiçoso em estudar, preguiçoso em fazer as provas DBD, preguiçoso, não pode ser esse camarada, não dá. Ele tem que ser alguém diligente nos estudos. Ele tem que conversar e saber falar os textos, explanar, né, consultar o original, ter bons livros. Ele tem que ter essa aptidão para o ensino. O presbítero tem que ter isso, tá? Um ancião é aquele que pode pregar e ensinar. Ancião também está dentro lá daquela intercambiabilidade da palavra. Essa autoridade de ensinar e pregar não é delegada a ninguém além dos anciãos ou presbíteros. Tá? Por quê? Eu posso ter um pastor que ele não pregue efetivamente nos domingos, né, nos dias de culto, mas ele fica mais destinado para um seminário da igreja, seja um pastor que seja professor, por exemplo. A igreja pode designar esse presbítero para essa área mais acadêmica? Pode. Desde que sirva a igreja. Entende? Ele não necessariamente irá pregar, mas está dentro das suas atribuições. Mas ele, principalmente, pode agir na área de ensino da igreja. EBDs, né? Nessa questão de seminário e por aí vai. Então, ensinar e pregar não é delegado a ninguém além dos anciãos. Mas não exclui outros da pregação, mesmo dos membros do corpo local. Isso significa, por exemplo, que, o Jodeir não possa pregar?
Não significa. Mas a atribuição para a constituição da igreja, que recebeu esse chamamento, é inerente a esses homens, ministros da palavra, presbíteros, anciãos, supervisores do rebanho. Vez ou outra pode chamar um irmão ali de bom testemunho, que tem vivido com a igreja, para trazer uma mensagem? Pode, isso não fere, né, o princípio das Escrituras. Não sei se já ouviram o testemunho da conversão de Charles Spurgeon, né, um dia de grande neve lá, e o pastor não conseguiu chegar. E acho que era um diácono, né, que estava lá, né? Um diácono, e ele pregou, e Spurgeon veio à conversão, né? Era um diácono. E os diáconos não têm essa atribuição de ensinar, de pregar. Você não encontra essa atribuição para os diáconos. Estevão, olha o sermão que Estevão fez. E Estevão era um diácono, né? Sem esboço da mente. Então, assim, não necessariamente somente os bispos, anciãos, presbíteros, é quem pregam, tá? Mesmo dos membros do corpo local. Então, pode sair pregadores aqui. Além disso, nem todo presbítero deve pregar, mas sim, eles devem ser aqueles que podem instruir outros na palavra e, como pastores, liderar seu rebanho no caminho certo, tá? Que os presbíteros tenham uma função de liderança na igreja é visto na maneira como eles são descritos, como a igreja é chamada a tratá-los. Primeiro, um ancião, né, ou presbítero, deve administrar bem sua casa, para que ele possa administrar bem a casa de Deus, tá? E isso ele tem que ensinar bem sua esposa, ele tem que ensinar bem seus filhos, tá? Então, você deve observar na igreja se esses candidatos ou possíveis candidatos, eles realmente têm vivido dessa forma. Como é que é a mulher dele? Né? Como é que é os cultos nos lares? Minha esposa me cobra bastante disso. Ó, culto no lar, hein? Culto no lar, hein? Tem que fazer culto no lar, hein? E tá certa. Tá certa. Né? Pode falar, Fábio. Pastor, tipo assim, isso daí é uma obrigação de todos os homens, né? Sim. Culto, essas coisas aí. E esses daí que são candidatos, eles devem exceder em algum nível esse dever que já é natural deles mesmo? Ele deve ter certa diligência, né? Isso deve ser um costume, um hábito dele. Porque vai ser justamente o meio pelo qual ele governa a sua casa, né? Não só o culto no lar, mas o trato com a esposa, o trato com os filhos, né? Se ele é um homem honroso, respeitoso, financeiramente, como é que ele administra também sua casa. Tudo isso entra em questão, né? Porque como é que você vai entregar o governo de uma igreja na mão de um homem desse? Né? Que não administra bem o seu dinheiro com a sua casa, né? Que a sua mulher e seus filhos não honram ele também tem um tratamento meio que... E a gente percebe, né, irmãos? Como que às vezes, o tratamento, que nem o Maurício estava falando lá. O filho respondendo para o pai, né? Isso é característica de pessoas ímpias. Então, um crente que governa bem o lar, que é, como o Fábio colocou, é uma obrigação de todo homem, como nós sabemos, isso vem dentro dos deveres matrimoniais, mas para um presbítero, para um pastor, isso deve ser algo visível, tá? Deve ser algo constatável para a vida na igreja. Por quê? Justamente por causa da santidade da igreja, do apreço que nós devemos ter por isso, tá? Então não pode ser uma decisão precipitada da igreja. Tem que ser algo muito bem calculado, constatado, tá? Não descarto nenhuma daquelas averiguações lá para novos membros, na questão para novos pastores, tá? Porque ser crente na igreja também é fácil, né? Então tem que visitar essas pessoas, tem que estar junto, tem que ver como é que é, tá? Continuando. Que os presbíteros, então, têm uma função de liderança na igreja, é visto na maneira como eles são, então, descritos, né? Então, citou aqui essas questões. Primeiro, um ancião supervisor deve administrar bem a sua casa, né? Está lá em 1 Timóteo 3, 4 a 5. Eles têm o dever de cuidar do rebanho de Deus. 1 Pedro 5, 2 a 3. Atos também 20, 17 e 28. Mas nós, como membros, somos chamados a considerar a pregação e o ensino aos anciãos dignos de dupla honra. Obedecer e submeter-se a eles, como diz Hebreus 13, 17.
e sujeitar-nos aos anciãos. Esses dois pontos mostram que os presbíteros têm uma autoridade de liderança dentro e sobre a igreja local, tá? Eles serão líderes. Então eles devem ser exemplos, tá? E isso é um grande desafio, porque não é só nomear. Por exemplo, agora eu vou falar de mim. Eu já estou pastor. E eu devo prezar para que o meu ministério, a minha vida ande consonante às Escrituras. Para que o meu ministério seja irrepreensível. E eu seja um bom líder, referência para os irmãos. Então é muito difícil. A tentação dobra para um pastor. As dificuldades dobram para o pastor. Porque são vários olhos em cima dele. Tá? E inclusive se ele tem fidelidade às Escrituras, aí, meu amigo, que as trevas se movem. Né? Aí que as trevas se movem. E eu, como pastor, eu sou um homem que tenho muitas fraquezas. Muitas debilidades. Né? Por exemplo, um dos problemas que eu sempre confesso aos irmãos, tenho um problema com ira, com paciência, né? E eu careço de santificação nessa área. Então eu devo vigiar ainda mais no meu falar, na minha conduta, em momentos de crise. É muito difícil, irmãos. Por quê? Ainda contém pecaminosidade em mim, não fui glorificado ainda, meu irmão. Então é um pecador conduzindo outros. A diferença talvez é que eu não escondo as minhas fraquezas. Outros pastores, talvez você nem sabe qual é o pecado dele, né? Mas tem tantos pastores aí que se matam, irmão. Sabe por quê? Justamente por causa desse peso e porque eles não conseguem confessar a igreja, pedir oração e pedir ajuda dos irmãos. Tá? Por causa disso. Pode falar, Vitor. É importante o pastor sempre confessar as suas fraquezas, para que os irmãos compadeçam e também ajuda a igreja a ver que ele está lutando contra isso também. Né? Exato. E porque tem muitas pessoas dentro da igreja mesmo que, igual o senhor falou, elas ficam só de olho. Uhum. Primeira fala que o pastor a pessoa já na ponta já. Então isso é muito pertinente essa confissão que o pastor faz. Com certeza. Para trazer esse senso para os irmãos, né, de que ele luta contra aquilo. Exato. De que ele também é pecador e que carece da nossa misericórdia, assim como o pastor também tem misericórdia dos irmãos. Exatamente. E principalmente, né, caminhando junto com o pastor, ver ele sendo santificado nessa área cada vez mais, né? O agir da palavra, porque se ele prepara o estudo, a palavra tem que agir nele também. Então, amados, essa posição de liderança da igreja, digamos que é uma grande responsabilidade e que traz um certo peso. Não é romântico. Eu não vou dizer para os irmãos que é romântico. Né? É como ser pai. Vocês que são pais, vocês sabem disso. Né? Como é difícil. Outro dia falando com o Fábio, ele falou, pastor, eu sei que a vida do pastor tem as suas atribuições, suas dificuldades, mas um pai também tem. Né? E é difícil também. Muito difícil. Minha esposa às vezes falou, às vezes Deus está sendo generoso com a gente que não nos deu filho ainda. Porque imagina como seria uma criança no meio desse pastoreio, dessa vida louca nossa, né? De servir a igreja, né? Como é que seria o tempo? Eu trabalhando, você tendo que pastorear. E a criança, como é que ela ia ficar nesse meio todo aí? Né? Então seria ainda muito difícil. Muito difícil. E Deus sabe do que faz, né, irmãos? Mas sempre com muita misericórdia, querendo ajudar. Toda crítica é bem-vinda, meu irmão. Né? E eu devo saber receber as críticas. Mas o que eu espero antes da crítica é sua mão estendida para querer me ajudar. É você querer andar comigo e se preocupar com a minha vida. Isso vem antes. Tá? E isso é uma obrigação de todos nós como membros. Não estou falando nem de ofícios. Como membros. A exortação, nunca se esqueça. Chamar para perto. Tenho visto que o pastor tem ficado estressado com tal coisa. O senhor está precisando de alguma coisa, pastor? Olha, eu estou. Primeiro de oração. Segundo de ajuda. Né? E assim nós vamos caminhando juntos. E Cristo é glorificado. Cristo é exaltado, né, no meio do seu povo. Amém, irmãos? E aí vem os diáconos, tá? Os diáconos são instituídos pela primeira vez em Atos capítulo 6. Estevão é o camarada lá que é também eleito. O substantivo
diáconos significa simplesmente um servo, né? Então cuidado com aquele texto lá que Paulo fala, a diaconisa Febe, né? Aí fala lá, né? Tem diaconisa, tem liderança na igreja feminina. A palavra pode ser traduzida como simplesmente ela servia a igreja, como qualquer outras mulheres, tá? Significa simplesmente um servo, ou servo, ministro, uma pessoa que presta serviço e ajuda os outros. Tudo se deu início em um problema na distribuição diária de alimentos lá em Atos 6, estão lembrados? Existiam as viúvas helenistas, né, que era daqueles judeus que se misturaram com os gregos, e tinha os próprios judeus lá, digamos que os originais, né? E quem estava sendo negligenciado? Essas misturadas, né? Então estava acontecendo aí um certo preconceito dentro da igreja, hein, irmão? Dentro da igreja. Aí os apóstolos viram, não, isso aí está errado. Precisamos de líderes aqui para poder administrar corretamente isso. E, portanto, os apóstolos que aparentemente estavam encarregados dessa distribuição, porque se eles delegam para outros, significa que então estava sobre eles essa responsabilidade. Não queriam que essa questão se tornasse uma distração para a pregação do evangelho e oração. Portanto, instituíram pessoas responsáveis por este serviço. Foram designados 7 homens, dentre eles Estevão, primeiro mártir da igreja. Essas 7 pessoas que devem servir à mesa, deveriam fazê-lo enquanto, por outro lado, os apóstolos se dedicavam à oração e ao ministério da palavra. Tá? Atos 6,4. Vemos imediatamente uma distinção feita entre presbíteros e diáconos. Esse texto de Atos 6 vai trazer realmente a função do diácono. Uma é trabalhar no ministério da palavra, presbítero, enquanto a outra é servir as necessidades do povo de Deus. Isso não exclui os diáconos de evangelizar ou ter oportunidades de ensinar, mas indica que sua função primária é servir as necessidades do povo. Portanto, o ofício de diáconos está voltado para o auxílio dos pastores, desde visitas e ajudas aos membros e tarefas da igreja. Tá? Então, olhando para Atos 6, um diácono, qual que é a função de um diácono na igreja? É justamente apoiar os presbíteros, de forma que eles não fiquem preocupados com outros serviços secundários. Tá? Pastor, fique em casa, que a pintura e o grafiado da igreja eu resolvo. Pastor, fica tranquilo, que a obra da igreja aí, eu e os outros diáconos aqui vamos tocar. Pastor, fica tranquilo, que aquelas viúvas, aquelas pessoas que estão na igreja precisando de cesta básica, nós vamos ir lá comprar e nós vamos levar para a casa deles. Fica tranquilo. Então um diácono tem essa função, de servir, de auxílio, de forma que o pastor se dedique ainda mais ao ensino da palavra e à oração. É para isso que serve o diácono. Então, se é um cara que vai servir de suporte para o pastoreio, também tem que ser um camarada que anda junto. Tem que ser um camarada que se preocupa com a igreja. Tem que ser um camarada de bom testemunho. Tem que ser um camarada crente. Pode ser um cara preguiçoso, que fala, deixa comigo, depois não faz? Dá para ser aquele cara que, não, pode deixar que eu vou levar. Aí fala um dia, depois leva daqui 3. Aí vai gerar o quê? Mais preocupação para o pastor. Aí que ele não vai conseguir. É aquela ajuda que deixa de ser ajuda. Entende? Então um diácono tem que ser um homem de palavra, um homem que cumpre o horário, um homem de bom serviço na igreja. Estão entendendo? Porque sinônimo de diácono hoje em dia é aquele que leva o lixo para fora da igreja. É aquele que apaga a luz e desliga o ar-condicionado. E não tem nada a ver. O pastoreio, ele está totalmente dependente dessa ajuda. Por isso, quando não tem um diácono, o pastor fica sobrecarregado. E compromete o quê? Oração devocional do pastor e a pregação da palavra. É o que acontece. Como eu já me vi aqui várias e várias vezes. Né? Preocupado com coisas que talvez tivesse um diácono, eu não me preocuparia. Um homem de bom testemunho, um homem de fé. Né? Então veja a importância dessa liderança entre presbíteros, bispos e os diáconos. Porque um suporta o outro.
Um dá auxílio ao outro. É como marido e mulher, digamos assim, né? A mulher diligente, que cuida do lar e dos filhos, dá um total suporte para o marido, que sai cedo para trabalhar e traz a provisão para o lar. Ou seja, essas duas engrenagens faz com que o lar funcione bem. Aí o marido vai chegar, a janta está pronta, a roupa dele já está separada, os filhos já estão arrumados, pronto para receber o ensino do pai. Aí o pai vai ter condições de ensinar a família. Agora imagina um pai que chega, a casa está revirada. A mulher não cumpriu com o seu papel. Ou seja, uma parte da engrenagem não está funcionando. E a outra vai ter que talvez trabalhar em dobro para compensar isso. Então aí desanda. Aí vira um torru-borru a casa. A igreja também. Sem esses líderes, não vai funcionar de forma equilibrada. Vai ficar deficiente. Precisa do diácono. Precisa do presbítero. Precisa dos membros. E isso que constitui a igreja. Tá? Eu acho que acabou. Ah, não, tem um texto, né? Lá em Timóteo, 1 Timóteo 3, vai dizer, o diácono igualmente devem ser dignos, homens de palavra, olha o que eu disse para os irmãos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, não pode ser neófito na fé. Até mesmo um diácono. Não pode ser um camarada com 1 ano de conversão. Não pode, tem que ser um cara experimentado. Tá? Depois, se não houver nada contra eles, olha só, então tem um escrutínio, tem uma análise da vida desses homens, que atuem como diáconos. Aí cita as mulheres, né? As mulheres igualmente sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. Aí ele volta, né? O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Esse final aqui é glorioso. Porque aqueles que servirem dessa forma, eles serão aperfeiçoados na fé. Serão desenvolvidos. Lembra que eu falei de manhã? Quando o Noé adora a Deus, ele é abençoado. Quando você serve a Deus em adoração também, você é abençoado. Você cresce. Talvez a sua vida precisa o quê? De mais entrega. Sua vida precisa de mais amor, de mais serviço na igreja, para que você seja desenvolvido ainda mais. Então, amados, é isso aí. Né? Aí, semana que vem, um 9º parágrafo que eu irei preparar ainda. Tá? É isso que aborda a nossa confissão no 8º parágrafo. Esses 2 ofícios que constituem aí a igreja. Tá? Bispos, presbíteros, né, que são intercambiáveis, e diáconos. Esses 2 precisam. Certo, irmãos?